Olá, meus amigos. Mais uma vez, sou eu, Anísia Maria, ontem, falando para vocês aqui desse canal, que é de Olhos Bem Abertos. E como o nosso costume, falaremos sempre do Evangelho do Cristo. E hoje nós abordaremos uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus 13:23, quando ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 30, outro a 60 e outro a 100. Então nós vamos entender, né, o que Jesus nos mostra, nos traz, né, dentro dessa sua fala, onde ele vai falar sobre o que? Plantação, plantio, boa terra, o que pode ser semeado em boa terra. Então nós vamos entender que os critérios, né, para o ser humano chegar a patamares mais elevados dentro da evolução, é necessário a compreensão dessas orientações que ele nos deu. Compreender a compreensão, né, é a assimilação daquilo que nós somos. Isso é essencial para que nós possamos desenvolver a boa terra que Jesus falou, né? Porque o solo é muito importante para o plantio. Nós somos o solo. E é daí que será disponibilizado, deste solo é que será disponibilizado os nutrientes necessários para que a semente consiga realmente desenvolver e alcançar os seus potenciais produtivos. Olha que interessante. Olha o que Jesus está nos trazendo dentro desse curto trecho do seu evangelho. Então nós sabemos que a terra, para que ela seja produtiva, para que ela seja fértil, são necessários insumos. Não é na terra bruta, é necessário um cuidado, é necessário uma atenção. E aí nós vamos perceber, né, que hoje, por exemplo, nós temos já uma certa consciência daquilo que somos. Então nós já trabalhamos a nossa evolução de uma forma mais acordada, de uma forma mais consciente, porque nós sabemos os resultados que queremos alcançar. Afinal de contas, essa passagem, essa nossa estada, ela é muito importante. Ela não só é importante para nós mesmos, mas como é importante para o todo, para o coletivo, para todos aqueles que usufruem os benefícios desse mundo que habitamos temporariamente. Então vamos ver alguns nutrientes que nós temos, né, que colocar como um insumo para fecundação, para tornar a terra fértil. E assim eu escolhi alguns insumos. Todos são importantes. Não vou falar que eu escolhi os mais importantes. Eu escolhi alguns para que nós possamos entender aquilo que nós estamos desenvolvendo enquanto seres temporariamente numa experiência física. Fidelidade. A fidelidade ela é essencial. Ela é essencial porque ela vai nos trazer a responsabilidade quando nós abraçamos os ideais de Jesus. E nós temos como, digamos assim, né, como responsáveis pelo nosso solo, então nós temos as ferramentas, nós temos a pá, que é para revolver a terra, nós temos a enxada, que é para tirar, né, as ervas daninhas, carpir
na superfície. Aí nós temos que cavar com a pá, né? E depois nós temos que passar o quê? Depois que nós tratamos a terra, nós temos que passar um rastelo, né? Tirando tudo aquilo que nós aparamos, as nossas arestas. Então, isso é muito importante, porque nós temos essas ferramentas, né? A pá, a enxada, o rastelo, para que nós possamos cuidar do nosso solo interior, que nós somos o solo interior. Depois, um outro insumo importante é a benevolência. Benevolência é levar ânimo para aquele que perdeu o ânimo, que perdeu a expectativa. Então, nós somos benevolentes quando nós levamos uma palavra de ânimo para alguém que está desolado, para alguém que está desacreditando em si próprio, desacreditando no mundo, desacreditando, enfim, na sua própria existência. Então, isso é benevolência. A benevolência também, ela faz com que nós sejamos empáticos, porque quando nós temos compaixão da situação do nosso semelhante, aí nós criamos a empatia. E isso é fundamental para essa conquista de solo fértil. Paciência. Paciência já é uma coisa um pouquinho mais elaborada, que nós temos que elaborar, porque a paciência é suportar as dificuldades do outro. Então, isso é paciência, é suportar aquilo que o outro não preenche a tua ou a nossa expectativa. E, lógico, né? Quando nós temos que suportar aquilo que nós entendemos que o outro não está dentro dos nossos parâmetros, nós temos que usar outra ferramenta importantíssima, que é a resignação, né? E também deixar a revolta de lado, porque nós perdemos, quando dizemos que perdemos a paciência, na verdade nós tivemos um surto de revolta. Revolta porque o outro não fez aquilo segundo a nossa opinião. Outra coisa que é interessante, né, é a sinceridade. Sinceridade é uma coisa assim, fundamental para aqueles que têm um objetivo claro e definido de ser uma boa semente, né? E a sinceridade é saber usar a franqueza sem magoar, porque muitas vezes, num arrobo assim de sinceridade, nós podemos magoar porque ainda confundimos sinceridade com grosseria. Às vezes o outro não está preparado para receber a nossa opinião sincera, vamos colocar até assim em aspas, porque às vezes a gente fala para ser sincero, para ser franco, né? E aí você muitas vezes sai do trilho, porque como eu disse, né, na paciência é ter serenidade sempre, presente em todos os momentos, em todas as situações. Então, sinceridade é importantíssimo, né? E também a sinceridade, ela é fundamental para conosco mesmo. Nós enxergarmos aquilo que realmente somos, aquilo que realmente nós estamos exercendo no meio em que circulamos, no meio em que transitamos. Qual é o efeito que nós estamos ali produzindo? Isso é a sinceridade que nós temos que ter conosco mesmo. Sinceridade real e não aquela maquiada. Aquela maquiada não vale, é a sinceridade real. E nós temos a capacidade, já através dos exercícios que nós vamos desenvolvendo no nosso aprendizado, de saber quando nós não estamos sendo sinceros, quando nós estamos nos sabotando para mostrar para o outro ou para os outros que nós
né, não fizemos a coisa certa por algum motivo fútil, nós fizemos porque alguma coisa séria, segundo a nossa visão, nos levou a fazer ou a praticar. Só que assim, essa é a nossa grande ilusão, porque nós somos nós somos o retrato de nós mesmos. Muitas vezes nós podemos escamotear, né, mas no primeiro vento, né, no primeiro lufada de vento, nós caímos, né, na nossa realidade e mostramos quem realmente nós somos. Então, ter a sinceridade conosco mesmo é buscar sempre o autoconhecimento, sem nenhum artifício, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma desculpa. Isso é muito importante. Outra ferramenta que nós precisamos urgentemente usar é o otimismo. Ver as coisas sempre pelo lado bom e acreditar que os nossos esforços sempre valerão a pena. Agora, vamos entender otimismo. Alguém pode falar assim, otimismo com tanta gente doente, otimismo com tanta gente morrendo, otimismo com o mundo nessa bagunça? Então, vamos fazer desfiar um pouquinho o que é ser otimista. O otimista é aquele que acredita que tudo o que está feito pode melhorar mais ainda. Então, vai depender de cada um de nós. Isso é ser otimista. E esse otimismo, dentro do nosso mundo hoje, é a nossa grande prova. É agora que nós podemos realmente certificar aqueles que estão nos olhando, aqueles que estão nos auxiliando, de que realmente nós atingimos um patamar de maturidade. Hoje, talvez a Terra precise dessa civilização agora, né, com mais maturidade, para poder mostrar para nós, né, aquilo que nós víamos só em filmes, aquilo que nós víamos antes, né, retratado, que a gente falava, isso tá longe. E não, o nosso planeta está mostrando que ele realmente tem uma força telúrica, e essa força telúrica é dele, não é nossa. E nós não podemos interferir. Mas, e aí? Vamos ser otimistas? De repente pode vir um tufão, de repente um vulcão, né? Que eles estão aí dando esse espetáculo maravilhoso, lindo, mas infelizmente colocando as pessoas fora daquela região, né? Enfim, qualquer força da natureza, ela é natural, por isso que é uma força da natureza, por ser natural. E nós temos que encarar isso como uma coisa cíclica do nosso mundo, né? Então está acontecendo, sim, a nossa Terra está passando por transformações muito grandes, não só aqui, né? Acredito que o nosso sistema solar, começando do nosso da nossa estrela, né, maior, que é o Sol, que também se comporta hoje de forma diferente, até lá o nosso último amiguinho, lá na ponta, que é Plutão. Eles estão passando por transformações. E esse é o nosso momento de mostrar que nós somos otimistas, porque nós prosseguiremos. Se aqui não conseguir mais abrigar a vida daqueles que estão evoluindo, dos filhos do Criador, do nosso Pai, nós seremos transferidos para um outro. Então vejam só, então o otimismo é isso. Otimismo é isso. E se nós começarmos a colocar na ordem, nós perceberemos como isso vai trazer benefícios não só para nós, mas para os que nos cercam. E a outra ferramenta é a resiliência, né? O que é a resiliência? Resiliência agora é muito falado, né? Todo mundo acha que ser resiliente é suportar uma situação difícil. Ser resiliente, na verdade, é enfrentar as dificuldades e se adaptar.
E nós precisamos disso mais do que em tempos recuados. Nós precisamos superar, isso é resiliência. Resiliência é a superação, porque nós temos a habilidade de nos adaptarmos a diversas situações. Eu digo que essa é uma qualidade do espírito, né? Outra ferramenta importantíssima é o respeito, jamais invadir a privacidade do próximo, no sentido de querer tirar dele alguma coisa que seja minha para colocar nele, ou seja, aquilo que eu projeto no outro e eu acho que o outro tem que fazer da forma que eu quero. Isso não dá certo. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás e ver que Jesus falou, né, que quando o solo é bom e a semente cai, então esses frutos vêm, né? Um produz a 100%, outro a 60% e outro a 30%. Então, cada um vai ser capaz, cada um terá a sua capacidade dentro das suas condições evolutivas, das suas condições, por exemplo, de visão, né? De olhar o mundo e compreender. Então, por isso que Jesus foi tão camarada que ele colocou 100, 60 e 30. Então, isso é o respeito. Não significa concordar com aquilo que é errado. Isso não é respeito. Simplesmente, cada um é cada um e terá o seu tempo de revisão de erro. Não cabe a mim. Não cabe a mim julgar. Não estou falando de justiça em relação àqueles que transgridem as leis humanas. Não estou falando disso. Estou falando daqueles que convivem conosco, né? Não estou falando do mundo lá fora. Aí lá é outro papo, é outro tema. Outra ferramenta é a modéstia. Porque nós, né, vamos crescendo, nós vamos abrindo os nossos olhos e nós temos que usar demais a modéstia. A modéstia, na verdade, é a vaidade que nós temos que banir do nosso eu espiritual. Então, isso é modéstia, né? Sermos simples e humildes. Humildade é despojamento. Humildade é quando nós entendemos a lei de igualdade. Aí nós começamos a trabalhar essa ferramenta importantíssima que é a modéstia. Então, deveremos ser sempre humildes. Humildes não significa aquele que é o último, não. Humilde é aquele que reconhece que se sabe mais do que o outro ou faz mais que o outro, na verdade é porque a ele foi dada essa atribuição por capacidade de esforço próprio. Então, se eu me esforcei, eu tenho que ter a humildade de fazer aquilo que eu conquistei, algo que sirva também para o meu próximo, para o meu semelhante. Então, isso é a modéstia. E outra que eu encontrei, outra ferramenta é a prudência. O que é prudente? É nunca ser inconveniente. E muitas vezes, infelizmente, nós somos inconvenientes. Falamos demais, apontamos o dedo demais. Isso é ser inconveniente. É termos cautela e ponderação. Então, sermos ponderados em todas as nossas opiniões. Nós devemos sim ter a nossa opinião, nós temos sim que ser participantes de tudo, afinal de contas nós estamos envolvidos com tudo o que se relaciona ao nosso mundo. Então precisamos ter cautela e ponderação e sabermos também aonde está o perigo, dentro de nós mesmos. Então isso é prudência. Prudência é quando eu sei que eu tenho um ponto fraco e aí eu trabalho quando em algumas situações esse ponto fraco poderá então de repente me tornar alguém inconveniente ou imprudente. Determinação, outra ferramenta. Determinação é manter o foco, ser persistente naquele ideal que nós estamos
granjeando, né? É o bem, é o caminho do bem, então é manter o foco, é seguir em frente, não baixar a guarda. Isso é importante porque muitas vezes baixamos a guarda e quando baixamos a guarda nós ficamos vulneráveis e nos tornamos presas fáceis de frequências, né, vibratórias, aonde são densas e negativas. Perseverança, né, é importantíssimo. Perseverar sempre. Muitas vezes nós queremos jogar tudo para cima, jogar a toalha, e nós devemos ir buscar a perseverança, né? Recomeçar quantas vezes forem necessárias para os bons propósitos. Então, a perseverança não podemos deixar de lado. E por fim, que eu trouxe é a fraternidade. A fraternidade é olharmos uns aos outros como iguais. Então, aí nós começamos a colocar a lei de igualdade que é necessária para a evolução da nossa civilização. Então, olhar para o meu semelhante como eu olho para mim. Isso é muito importante, porque é isso que vai fechar o ciclo. Eu tinha outras ferramentas, mas daí nós ficaríamos muito tempo aqui trabalhando essas ferramentas. Então, Jesus sabe exatamente, né, que nós estamos nessa luta constante para essas conquistas, porém, Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece perfeitamente as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos, né? E Ele sabe também que, de alguma forma, nós estamos preparando o nosso solo interior. Por isso, Ele deu essas porcentagens, 30%, 60% e outros 100%. Então, existem aqueles que fazem, chegam, né? Eles conseguem colocar todas as ferramentas em ação e eles chegam aos 100%. Então, vejam, meus irmãos, cada um dá de si aquilo que tem, aquilo que ele conquistou. Eu conquistei talvez 30, você talvez 60, outro talvez 100, mas vamos trabalhar. Mas para nós trabalharmos, né, dentro dessa seara, dentro desse plantio imenso, nós temos que ter essa consciência dessas ferramentas e confiarmos sempre, sempre nos ensinamentos de Jesus, que nos leva até patamares bem mais elevados do que esse que nós nos encontramos hoje, que nos traz tanta insegurança, né? Mas a insegurança ainda é a falta de resiliência, a falta de adaptação, tá bom? Tem uma música, O Cio da Terra, é muito bonito, né? Depois, gostaria até eu vou ver se eu consigo colocar só um trechinho, porque eu senti que nós somos importantes, não só para o nosso mundo, mas para tantos outros que ainda iremos habitar. Isso é otimismo. E é assim que eu desejo para vocês uma semana linda, cheia de boas expectativas, e se a dor vier, saiba, há como diminuir. Se a tristeza vier, há como encontrarmos alegria no sorriso de uma criança, no olhar de um idoso, ou até nos olhando no espelho e nos agradecendo de ter chegado até aqui. Então, boa semana e que nós tenhamos sempre bons frutos para oferecer para o nosso mundo que está necessitando. Beijo a todos.